Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora. Aqui é o Gian, Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? Pessoal, antes do Guilherme fazer a Apresentação, apresentação de quem que vai estar com a gente hoje, inscrevam-se, curtam e compartilhem, tá, pessoal? Isso é muito importante para que a gente cresça e traga mais pessoas especiais como Guilherme. Bom, hoje estamos com Viviane de Paula, com mais de 25 anos de experiência, é servidora e especialista em gestão pública e educadora. Bom, ela possui mestrado em educação e diversos MBAs e especializações em direitos, além de ser autora de 24 artigos acadêmicos. Bom, Viviane também foi responsável pelos projetos do Programa Bem-Estar Adolescente, para apoio de adolescentes, mães e gestantes, e também o Programa Inclusão Produtiva Jovem para promoção de inclusão social e profissional de jovens em situação vulnerável. Bom, ao longo dos anos, ela recebeu prêmios e reconhecimentos pelas suas ações transformadoras e sempre buscando promover políticas públicas que geram impacto positivo. Bom, ela, além disso, é hoje coordenadora pedagógica do projeto Prêmio ODS Educação Litoral e foi vencedora do prêmio ESG do grupo A Tribuna de 2024. Então, bom, é com muito prazer que a gente chama ela para nossa conversa e eu quero me pedir muita desculpa se esqueci alguma coisa importante, porque muitas coisas importantes foram economizadas aqui no meu discurso. Mas, bom, bora pro papo. Pessoal, e tem muita coisa mesmo, viu, Viviane? Eu vi o quanto você tem de projetos feitos, de quanto você tem de currículo, né? São acho que 14 páginas de currículo. 20, quase 19 páginas. 19 páginas de currículo. Você é surpreendente. Muito obrigado por ter vindo, viu? E, Autodescrição. pessoal, a gente vai fazer a nossa autodescrição também. Eu sou careca com um topetezinho, sou branco, olhos verdes e estou com a camisa preta. Perfeito. Sou o Rudolf, né? Meu cabelo é castanho, olhos azuis. Eu estou usando uma camisa branca meio social, nem sei o que é isso. Estou usando um relógio e 2 pulseirinhas. Viviane de Paula, eu uso óculos, sou parda, tenho boca grande, olhos grandes, os meus cabelos são lisos e é um prazer estar com vocês. Isso aí, Muito perfeito. Prazeraço mesmo, Viviane. E é interessante, né, que eu até falei pro Guilherme, né, ele sempre faz essa apresentação, né. Eu falei, nossa, você vai ter dificuldade com essa apresentação, porque é gigante, né, com o seu currículo. Mas ele acho que ele mandou bem, né? Foi bem, né? Super, foi ótimo. Tá certo. Viviane, pra começar, até o Guilherme mencionou, né, do prêmio que você ganhou, o prêmio ESG do grupo A Tribuna. A gente queria que você falasse um pouquinho sobre como foi o projeto que fez com que você ganhasse esse prêmio. Então, esse projeto ele começou em 2021, né, onde eu era diretora do Departamento de Educação Social da Prefeitura de Itanhaém. Então, o prefeito ele criou esse departamento, né, junto com a secretária de Educação da época, porque qual era a demanda? Escolas estaduais pegam os adolescentes e as escolas municipais até 9º ano. E nós percebemos que os adolescentes saíam do 9º ano das escolas municipais, iam para as escolas estaduais e parece que eles sumiam para a prefeitura, né? Não tinham nem nada que a prefeitura, que a Secretaria de Educação pudesse ofertá-los, né? Então, pensando nisso, a secretária de Educação, Márcia Galdino, junto com o prefeito e comigo, nós fizemos vários projetos. Então, os projetos do Departamento de Educação Social, eles eram especializados em jovens que não eram da nossa rede, que eram munícipes. Porque esses adolescentes que estão nas escolas estaduais, eles estão nas escolas estaduais, mas são munícipes. Então, eles precisam dessa atenção. Eles precisam dessa oportunidade, tanto quanto de projetos da prefeitura, tanto quanto os nossos alunos da Prefeitura de Itanhaém, né? Os nossos alunos do Fundamental. Então, todos esses projetos são todos para alunos de escola estaduais. Então, não são alunos nossos. São aqueles que nós estamos oportunizando por eles serem munícipes e por eles terem essa oportunidade e por eles terem esses direitos, né? A gente trabalha com garantia de direitos e proteção aos jovens, independente se o órgão administrativo é Estado ou se é Prefeitura. Então, ele é nosso, o jovem é de Itanhaém. Eles continuam pertencendo Eles continuam pertencendo em Itanhaém. Eles saem das escolas municipais e vão para as escolas estaduais. Viviane, uma pergunta que, assim, eu confesso,
Desculpe minha ignorância. Mas eu reparei que acho que são todas as cidades assim, né? Por que que o É a município não... legislação. Ah, tá. Compete, a LDB já fala, É compete ao o ensino estado. ao Estado, o ensino Entendi. médio. Mesmo que o município quisesse, Não, ele tem não... que atender primeiro o fundamental plenamente, para depois, se ele quisesse, Ah, aí ele entendi. poderia, mas ele teria que atender 100% o ensino Que fundamental, já é algo que que já já é algo puxa muito, né? muito, muito. Entendi. Então, pensando nisso, foi feito esse departamento, tá? Foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi trazer esses diretores, os gestores escolares do Estado, para falar: nós estamos aqui para ajudá-los. Então, vamos todos também. É uma Secretaria de Educação Municipal, porém, vamos todos juntos, porque somos gestores. O meu cargo de origem é diretora de escola, eu sou efetiva, né, servidora, como diretora de escola. Então, a gente conhece o chão da escola, a gente sabe, né, o quanto é difícil você estar lá naqueles momentos e não ter ninguém para falar assim, ó, vamos comigo, Pra dar né? um Eu tô com apoio ali você, na hora. eu estou com Imagino. você. Então, é para isso que nós fizemos esses projetos. E esses alunos do Estado, esses jovens, eles poderiam ir na prefeitura, no RH, levar os seus currículos. Porém, nós, olhando para essas dificuldades daqueles que mais precisam, que tem todos os problemas, que tem problema social, que tem problema de saúde, que tem problemas... A última coisa que ele iria fazer é ir no RH levar um currículo. Então, essa oportunidade ia ser distante para ele, porque tem mais barreiras para eles. Então, não adianta você falar em democracia, em meritocracia, se você não eliminar as barreiras para todos, que Verdade. todos saiam do mesmo lugar, né? Então, nós mudamos esse processo, né, de acesso. Chamamos também as OSCs, porque as OSCs, elas estão com seus projetos sociais. Perdão, o que que é O que que é? OSCs? É a Organização da Sociedade Civil. É a antiga ONG. Ah, tá. Ah, A tá. antiga ONG, que hoje são OSCs, Organizações da Sociedade Civil. Certo. Então, nós chamamos as organizações da sociedade civil, nós chamamos a comunidade, então, todos que trabalhavam com jovens, falaram assim, ó, vocês têm jovens vulneráveis que precisam desse apoio. Então, eles que indicavam para a gente. Então, a situação de que o jovem tinha que ir lá levar o currículo, não. Nós fazíamos busca ativa. Então, nós buscávamos nos bairros, nas periferias da cidade, nas escolas, aqueles que mais precisavam para a gente dar uma oportunidade de falar para ele, falar assim, ó, nós estamos aqui. Então, nós demos oportunidade para 120 jovens, escolhidos dessa forma, todos têm alguma procedência de onde veio, do que aconteceu. Então, assim, não tem indicação de ninguém, não tinha indicação a política, ou não. Esse programa, ele foi lindo, porque ele foi todo baseado em direitos humanos. Que Então, ele legal, foi bom. muito lindo, esse programa que foi durante esses 4 anos, né? E aí, foi nessa sequência. Então, nós colocamos nas secretarias das escolas. Então, na educação, então nós conseguíamos parcerias para fazer capacitação com eles, de informática, com o nosso setor de tecnologia educacional. Então, levava eles para passeios, porque, assim, outra coisa também, então, por equidade, tudo acontecia no horário do estágio. Eles saíam do estágio para ir numa feira de ciências, eles saíam do estágio para ir no museu, eles saíram do estágio para ir numa feira do estudante. Por quê? Porque é diferente para essas crianças também, para esses adolescentes. Eles não têm condições. Então, eles comiam na escola, porque não podiam levar, não tinham condições financeiras de levar. Então, tudo para eles eram sobre equidade. Então, a gente tentava que eles tivessem oportunidades como qualquer outro adolescente que conseguisse, para que eles sozinhos, mais para frente, quando eles fizessem os 18 anos deles, que é de 16 a 18, quando eles fizessem os 18 anos deles, eles pudessem ir para uma empresa, para um mercado, para uma firma, e pudessem ali de igualdade. Perfeito. Mais Aí, bem para preparados, eles, né? mais bem Excelente. preparados, porque eles saberiam atender as pessoas, saberiam conversar, saberiam atender o telefone.
não teriam experiência, porque teriam experiência de 2 anos. Então fala: "São sem experiência?" Não, eu fui estagiário da prefeitura de Itanhaém por 2 anos, então eu tenho experiência. Então eles saíam dali com essa oportunidade de igualdade com os outros. Então, Excelente. e aí, aconteceu que nesses 4 anos aí, né, fundamentei então o projeto. 2021 eu já era especialista em ESG, né, pela ABNT. Eu sou da primeira turma de certificação da ABNT, auditora interna PR 2030, que é a norma que agora ela está sendo reescrita, né, na parte de materialidade, mas a primeira escrita foi com a gente lá, com a primeira turma em 2021, e saiu que nós, né, participei da comissão de estudos especiais para a escrita da BNT, PR 2030, da primeira eu participei da Você escrita. é pioneiro, então. Né, participei dessa equipe com a maravilhosa, que é especialista, até hoje ela é professora da BNT, né, a Bittencourt. Então, Patrícia Bittencourt, então ela continuou. Então, a norma agora, esse ano, ela vai ser reestruturada, a BNT lançou até, né, a norma reestruturada, mas a Patrícia, eu comecei lá, eu falo que eu sou da primeira turma da Patrícia. Hoje, ela é um monstro do ESG, ela é um monstro da PR 2030, né, mas ela começou com a gente lá no início, e é maravilhosa. Ela vai pelo Brasil inteiro aí falando sobre o ESG. Show, Eu legal. tenho o privilégio de ter sido aluna dela. Então foi esse projeto que você ganhou Foi esse o prêmio. projeto que eu ganhei o prêmio no eixo governança. E foi uma mudança de inovação de processos da prefeitura. Então, foi com esse olhar a governança. Nós mudamos totalmente a forma de acesso, né? Então, poderia ir na categoria social, poderia, mas o mais forte ali, por ser um sistema, por ser um poder público, é a governança. Viviane, eu vi que tem 2 projetos, né? Programa Bem-Estar Adolescente e Programa Inclusão Produtiva Jovem. Seria esses, não? Não, Eles esse são outros. esse é a Inclusão Produtiva Jovem. Show. Inclusive, ele ganhou agora o Prêmio Nacional, que eu vou receber agora em Belo Horizonte, Oh, legal, esse ano, né? Como o 5º Prêmio Conexão Inova, o programa Inclusão Produtiva Jovem. Que legal. Vou receber o prêmio agora, em junho. Parabéns. Mas com que projeto? Com o programa Inclusão Produtiva Jovem. Produtiva Jovem, que é esse aí. Isso. E o que é o programa Bem-Estar Adolescente? Bem-estar adolescente também, porque assim, eu trabalho eu falo que eu trabalho com problemas, eu resolvo problemas. Então, as faltas das meninas, nós percebemos na educação que as meninas faltavam muito. Então, foi feito um diagnóstico. Então, por ser pesquisador, eu faço tudo através de dados. Não adianta você ir no achômetro. Então, eu crio formulários, faço os dados, compilo, analiso, e aí, a partir daí que eu tomo uma decisão, baseada nos dados. Então, os projetos surgem a partir daí, das necessidades mesmo, do impacto. Assim, identifica o problema e daí parte para a resolução. E parte para a resolução. Então, todo o meu trabalho na Prefeitura de Itanhaém, ela foi envolvida nisso. Resolução de desafios, resolução de problemas. Então, se não tem problema, não estava. Então, eu estava onde tinha problema, para resolver. Então, esse é o desafio, né? Esse é o desafio do gestor de projetos, do impacto, né? É você resolver problemas. Então, e essas meninas, elas faltavam num período que nós vimos que era menstrual. Então, como a gente não, na época, 2021 também, na época nós não podíamos comprar absorvente, não existia o Dignidade Menstrual pelo governo federal, não existia, a Tabata ainda não tinha começado, né? Que hoje existe, mas não tinha ainda. Então, nós tínhamos que fazer uma forma de poder comprar esse absorvente. Então, eu com a minha secretária, Márcia Galdino, falou, vamos fazer uma pesquisa, e a gente fala que está atrapalhando, né? A gente mostra, comprova que está atrapalhando as nossas meninas virem para a escola. Então, nós não podemos deixar essas meninas dessa forma, né? E aí, o intuito, o primeiro, foi que comprasse o absorvente, que nós tivéssemos dados
que nossas meninas estão faltando na escola e que nós pudéssemos comprar o absorvente com dinheiro da educação. Então, esse foi o que nós, que nós queríamos, né? O nosso objetivo. Só que veio quando você faz um formulário, que você vai em campo, aí você vê a sua real necessidade. Então, 72% das meninas responderam que elas não faltavam nesse período menstrual porque tinham dores absurdas. Não porque por falta de absorvente, e sim porque elas tinham dores e detalhe, elas nunca tinham ido num médico, num ginecologista. Nossa. E detalhe, elas só tinham, nesse tempo, o médico generalista, ele só dava Buscopan para elas, então elas não sabiam. Então são anos doendo Buscopan e mais nada. Então não se investigava, né? E aí, pensando nisso, nessa investigação, eu falei assim, não, nós temos que ter a nossa parceria com a saúde. Então nós precisamos, porque nós não temos nenhum programa que vai com a saúde da mulher, dessas meninas. Então nós precisamos de ter uma saúde da adolescente, saber o que está acontecendo com essas meninas. E aí foi nisso. E aí eu montei esse projeto, e aí com a saúde que organizou, primeiro eu fui atrás do dinheiro, porque projeto sem dinheiro não resolve. Então, eu fui atrás no edital, aí eu ganhei R$150 mil para fazer esse edital, né, para fazer esse projeto. E aí depois eu fui atrás da saúde, porque a área da saúde tinha que coordenar essa questão da saúde. E aí nós selecionamos das meninas, entre as meninas que estavam lá com seus formulários falando que não conseguiam, que doía, tal, selecionamos as meninas para fazer os exames de ultrassom e exame diagnóstico total, 12 exames de diagnóstico. E nesse sentido, nós tivemos até 5 meninas que até já operaram. Nossa. Porque descobrimos excelente. descobrimos várias meninas com vários problemas. E olha Vesícula, e olha só então, que se vocês não cuidassem agora, no futuro... Ia ser até vesícula, pior. problema de ovário. Então, assim, nesse sentido, a gente investigou a saúde das meninas. Então, nesse projeto, programa das meninas, né? Aham. O programa bem-estar, Bem-Estar o bem-estar Adolescente. adolescente dessas meninas. Então, aí nós detectamos isso, Legal, né? viu? Muito bacana. E também, nesse bem-estar adolescente, nós tínhamos também as nossas mães adolescentes. As nossas mães adolescentes que também não tinham nada que garantisse essas nossas mães adolescentes. Então, esse E bem-estar provavelmente pré-natal, adolescente, essas coisas não... esse bem-estar, só que elas nem iam, com vergonha, deixavam a escola. Então, quando a adolescente, ela engravida, existem muitas... Então, nós temos que ter o apoio da escola, nós temos que ter o apoio da saúde, nós temos que ter o apoio da assistência social, porque aquela jovem, para uma mulher mais velha já é difícil, imagine para uma jovem. Então, com todos esses medos, com todos... Então, o bem-estar adolescente também, ele integra as meninas mães adolescentes, aonde nós, também do Estado, são as meninas do Estado e da Prefeitura, porque nós tínhamos meninas de 12 anos, mães. 12 anos? 12 anos. 12 anos. Então, nós tivemos 2 meninas de 12 anos e nós tivemos muitas meninas de 14 anos. Não. E a maioria 16, 17. Mas o que nós fazíamos? Nós trazíamos essas meninas para o estágio, para dar oportunidade para elas para o estágio. Então, contratava elas para o estágio, para ela ter uma condição de também comprar as coisinhas das filhas, sentirem-se empoderadas que elas poderiam cuidar das filhas. Nós colocaríamos as crianças na creche, então eu já matriculava a criança na creche, né? Muito bom. Já encaminhava para a saúde, já encaminhava para o social. Então, nós fazíamos uma rede de apoio. Legal. Né? Isso que entraria, seria a governança, é isso? Governança. Porque daí tem todo governança porque é um sistema, por isso que a governança, o eixo governança ele é mais forte. E o poder público do ESG, ele tem que ter a governança mais forte, né? Porque através da governança é onde ele vai saber, ele vai estipular, vai fazer as ações, as metodologias. O poder público não pode viver de achômetro.
ele tem que ter metodologia, ele tem que ter dados, né? Porque aí é mais assertivo. Aí você vai oferecer para a população, para as meninas, para o seu público-alvo, aquilo que realmente eles precisam, né? Então você vai economizar o dinheiro público, porque você vai estar lá. Você não vai estar gastando dinheiro público com aquilo que não serve. Você vai estar gastando dinheiro público com aquilo que serve, com aquilo que está precisando. É Por excelente. isso que é um importante você ter um pesquisador, eu sempre falo, ter um pesquisador na prefeitura, na sua área técnica, para que esses dados sejam feitos, né? Então, eu sempre falo, né? Eu estava sempre na hora da pesquisa, da resolução dos problemas, eu estava. E por ser gestora de projetos também. Então, você tem que gerir o projeto a todo momento. Um gestor de projeto não é só você delegar. Então, você tem que delegar e você tem que ver todas as etapas. Porque não adianta você chegar lá no final e falar assim, ó, o projeto deu errado. Deu errado porque o gestor é ruim, o líder é ruim, né? Não pode dar errado lá. Você tem que interferir. Então, a todo momento, o líder tem que monitorar, tem que avaliar, tem que reestruturar, né? O gestor de projetos, quem faz a liderança, para no final ter a consequência. Só que se o líder não for atento com isso, o projeto não vai dar certo. Isso não adianta o líder procurar falar, é a minha equipe, não é equipe. Liderança. É Perfeito. governança. Então, projeto que não dá certo é o líder, porque ele não teve a governança. Não teve a governança de delegar, porque ele não tem que abraçar tudo e fazer tudo, mas ele tem que saber de tudo. Ele tem que avaliar, ele tem que monitorar, ele tem que estar em atenção, ele tem que fazer gerenciamento de risco. Tem que Um saber líder delegar e acompanhar, né? e Isso daí, né? acompanhar. E gerenciamento de risco. Porque, assim, o líder, o gestor de projeto, quando ele faz o projeto, quando ele estipula lá, quando ele faz todas as etapas, o gerenciamento de risco, a matriz de risco sabe, é essencial. É o primeiro que faz. Porque se você tem um risco, você estipula todos os riscos dos projetos. Isso até na nossa vida. A gente estipula todos os riscos. Porque não adianta acontecer uma coisa e depois você falar, o que eu vou fazer? Não, é planejamento. Você não pode ficar pensando o que eu vou fazer na gestão pública. Gestão pública tem que acertar, né? Então, tem o projeto, tem os desafios. Então, nesse desafio, quais os riscos que eu tenho no desafio? Então, eu tenho esse. Então, se acontecer isso, o que eu tenho que fazer? Isso é antes, é planejamento. Porque se acontecer qualquer problema daquela situação, eu tenho que saber. Já sabe o que vai. Qual a decisão que vai ser Você não tomada ali, adivinha, né? você faz planejamento, você é Bacana. gestor. Isso é ser gestor, é ser liderança. Então, é isso que eu faço nos projetos. Então, eu já sei quando, por exemplo, a saúde está fazendo alguma coisa, a etapa deles, eu já sei os riscos que a saúde pode ter. Então, eu vou lá e monitoro. Então, um risco muito entre projetos é comunicação. A Perfeito. comunicação é essencial. Viviane, mas assim. Desculpa, pode falar. Não, então você tá falando em comunicação. O quão fácil ou quão difícil se comunicar você teve que comunicar educação com saúde também, né? Com saúde. E às vezes um não empurra pro outro, saúde, não é aqui não é minha área, aqui é a área social, não, social não é a área Acontece isso? social, acontece, não, é Assim, saúde. por isso que a governança é tão importante. Porque quando você tem, por exemplo, eu era da educação, só que o prefeito, ele falou assim, Viviane é gestora de projetos da prefeitura. Não existe uma prefeitura só, gente, é um CNPJ. Então, o que nós temos que dar? É serviço de qualidade para o cidadão. Não tem eu sou saúde, eu sou educação, nós somos prefeitura. Então, a nossa obrigação é fazer a nossa parte. Então, não é minha obrigação, não, é obrigação de todos. Então, no final, tem que dar certo. Porque se não der certo, a falha também é sua. Então, não pode ter. Então, quando tem esse erro, não é meu, tem que parar. O serviço público tem que parar de separar em caixinhas. Eu sou secretaria de saúde, eu sou secretaria. Nós temos cidadãos para atender, nós temos o povo para atender. Então, o povo, a população, eles precisam de vários serviços. E, de repente, o problema que ele precisa, os problemas hoje, agora modernos, eles são tão intrínsecos, eles são tão
eles ficam tão um envolvido com o outro, então não tem como você separar mais. Não tem como uma pessoa trabalhar hoje, nos tempos de hoje, e falar eu sou isso e acabou. Então, articulação. Não tem como se trabalhar numa prefeitura mais sem articulação. Sem você articular todas as secretarias. Sem você achar que o problema é nosso, o problema é da prefeitura. O problema, qual que é a solução? Nós temos que oferecer para o cidadão, para a nossa população, o melhor do serviço público. Então, se eu tenho que oferecer, eu tenho que ir atrás. Se eu não sei, eu tenho que ir atrás das pessoas que sabem. Então, nós chamamos todos, colocamos numa reunião, e o que você pode? Então, saúde, o que vocês podem ajudar? O que vocês, isso aqui é de vocês, mas o que a gente pode ajudar? Por exemplo, os meus estagiários, ele sempre quer fazer alguma coisa, alguma ação da saúde ou alguma ação, eles são da educação, mas eles iam do programa Inclusão Produtiva Jovem. A gente precisa de uma ação e precisa de estagiários para poder organizar a fila. Aí fala assim, nossa, não tem funcionário? Não, eles participavam de tudo. Então, nós tínhamos ações, ações da prefeitura, ações do meio ambiente. Olha, nós precisamos de estagiários para fazer o dia do brincar com as crianças. Então, vamos lá, os estagiários para fazer o 120, para fazer... Então, nós temos que parar de dividir no serviço público, por isso que eu falo que a governança é importante. Os secretários têm que parar de dividir as suas secretarias. Nós estamos lá para atender a população. Então, nós temos que ver qual é o problema da população e nós temos que atender essa população. Então, eu tenho que perceber o que ela precisa e dar à população o que ela precisa. Então, você fala assim, é difícil, porque é conscientização, é cultura. Então, nós já entramos, eu já fui mudando a cultura em 2021. Então, nós ficamos com um grupo 2021 e 2024. Esse ano, 2024, saiu todos. Né? Nós ficamos de 2021 a 2024. Saíram, mas foi um grupo extremamente coeso, onde todos eram responsáveis por tudo. Não, eu errava, não. Então, assim, não, ele é nosso. Nós somos servidores públicos da prefeitura, então nós temos que oferecer. Então, trabalhar esse tempo de 2021 com essa gestão de 2021 a 2024 foi incrível. Legal. Porque eram todos juntos, assim, foi muito incrível mesmo. E aí eu voltei, né, agora para minha escola, para o meu cargo, e estou aguardando uma nova oportunidade. Perfeito, perfeito. Viviane, eu fiquei imaginando esse programa Bem-Estar Adolescente, uma menina, né, 12, 14 anos, de repente ela descobre a gravidez e acho que, de fato, passa um turbilhão de coisas na cabeça dessas jovens. Quando vocês vinham com esse programa, mostrando todo esse aparato aí para jovem, como era o sentimento assim, que vocês viam nessas jovens? Então, porque a gente não vinha com o programa ele está no município, então ele está dentro das escolas, então elas já conheciam. Então, elas procuraram, as coordenadoras das escolas procuravam porque era um trabalho em rede. Então, elas já, olha, nós temos um programa, então elas já vinham. Poxa, legal. Eles já sabiam. Já sabiam, porque o pedagógico da educação trabalhava a questão pedagógica mesmo, a questão de saúde da mulher, a questão, né, das meninas. Então, tinha a assessoria pedagógica que trabalhava dentro das escolas. Então, elas já se sentiam amparadas logo no começo. Super amparadas. Legal. Elas já sabiam até onde procurar. Muitas delas iam na minha sala, na Secretaria de Educação, eu quero falar com a Viviane. Então, eles chegavam, eu quero falar, falo, quem que é? Eu sou da escola tal, eu preciso de vaga pro meu filho, desse jeito. Então, elas já elas não procuravam social, elas iam na minha sala, então, assim, tinha um fluxo, só que você é porta aberta, você tem que atender a população. Então, mesmo você tendo um fluxo de porta aberta, ou nas unidades de saúde, né? Nós atendíamos. Então, independente da gente, de onde vinham essas meninas, nós tínhamos que atender as meninas. Depois a gente encaminhava para onde que era. Perfeito. E esse projeto continua hoje? Que às vezes muda a gestão. Mudou a gestão. Muda a gestão. Mudou a gestão. Então, como foi um projeto no qual nós ganhamos valores, né? Nós ganhamos muitos valores.
E aí nós, inclusive, tivemos a buscativa, ganhamos 2 carros e uma moto, né, num edital. Esse bem-estar adolescente, ele ganhou 3 carros para fazer a buscativa dessas meninas para a prefeitura de Itanhaém. E o Promoção da Saúde no Combate à Evasão, que é das meninas, que foi feita a pesquisa, ganhou 150 mil para poder fazer os exames das meninas. Então, todos os meus projetos, eles se autossustentam. Eu busco edital para poder Bacana. fazê-los. Mas sabe que eu acho que esse é um dos grandes desafios que eu acho que é nível de Brasil, né? Acontece muito isso, né? Assim, muda a gestão, de repente é um programa que é excelente, mas às vezes, por ser de uma outra gestão, às vezes a prefeitura não quer Por isso que eu fiz essa dar pergunta. continuidade, se né? Dá continuidade, porque pelo que você tá falando assim, e pelos resultados que você Sim. obteve, Excelente. é excelente esse programa. Tanto que eu fiz essa pergunta por isso e também para saber se alguma outra prefeitura, tipo, meio que copiou. Pô, como que faz, Viviane, assim, pra eu implantar aqui também na minha cidade? Acontece, né? Acontece e é muito bom acontecer isso. É muito bom acontecer isso, né? Eu sempre, já é o 4º ano que eu vou na ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, lá em Brasília. Tem uma semana de inovação maravilhosa. Então, eu sou palestrante deles, sou palestrante da Semana de Inovação do Governo Federal, né? Do Distrito Federal, do Convergência, sou avaliadora de vários. E eu sempre dou essa palestra mostrando esses projetos para que mais pessoas copiem mesmo, porque tem que copiar. É Né? verdade. A gente tem que atender as pessoas. Excelente. E Viviane, eu sei que você conquistou já vários prêmios, né? Nessa trajetória aí. Qual que é o que você sente mais orgulho, assim, de falar, poxa, foi bacana isso daí? Nossa Senhora. Todos, todos, todos. Mas eu acho que esse do Programa Inclusão Produtiva Jovem, eu tinha mais acesso a esses jovens. Então, assim, eu era muito, muito próxima a eles, né? Então, eles lidavam diretamente comigo. Ele chamava de chefinha, né? A chefinha. Então, que eu não gosto muito de lidar. Eu não estou sempre em eventos. Igual eu falei, eu sou muito tímida dessa questão de. Vou falar uma de vez, ficar. fala uma vez. É verdade. É porque a gente tá assim, colocou uma câmera, eu não sei o meu nome. Pergunta meu nome, Então, não assim. tem câmera aqui, Não tem câmera, não. Então, assim, mas. Olha, até já perdi agora. Perdi. Então, mas eu sempre estou com eles. Eu sempre estou em todas as ações. Então, eu gosto de legal. estar, de acompanhar, de. Então, esse dos adolescentes foi muito importante, né? E nem pelo prêmio, assim, ele me dá prêmio até hoje, né? Em ESG, categoria ESG. Então, nós ganhamos, foi o Senado Federal, TRE São Paulo, Fiocruz e Tribunal de Contas da União, com Também. projetos, com projetos aí nós ganhamos, né, de votação popular, foi o mesmo que nós ganhamos do ESG, de votação popular, né, que nós temos, a molecada é assim, eles abraçam de uma forma, né, então é muito bom você lidar com o jovem, com o adolescente. Verdade. É muito bom, é aquele carinho sincero, sabe? E assim, eles percebem que você quer ajudá-los. E é interessante, jovem, né? Quando eles sentem que você os ama, tem essa preocupação, eles realmente se abrem, né? Sim. E tem aquele retorno, né? O retorno. É o esse acho que é o retorno. melhor que tem. É o retorno. Gostoso, né? Uma coisa, você tem MBA em cidade inteligente Cidades também. inteligentes também. O que você acha disso daí, assim? Então, né? Cidades inteligentes. O que a gente precisa entender? Que uma cidade inteligente, ela não é só tecnológica, né? Então, que dá para implementar nas cidades que não têm recursos, porque você faz inovação de projetos, inovação de processos, né? O que veio essa ideia é que precisava da tecnologia, e aí nós temos um Brasil tão grande,
E aí você vê municípios pequenininhos que não têm dinheiro e fala assim, nossa, eu nunca vou ser uma cidade inteligente. O que nós precisamos, o que o poder público, o que precisam incutir nessas cidades inteligentes, nós temos os três eixos, né? O tecnológico, o administrativo, que são as legislações e tal, e o humano. Então, nós temos uma cidade educadora. Lá tem um projeto que virou lei agora, em Itanhaém, chamado Cidade Educadora, que é isso, é trabalhar em territórios. Então, cidades inteligentes, para ser uma cidade inteligente, ela tem que trabalhar trabalhar em território, ela tem que trabalhar em terceitualidade. Então, quando você me falou que como trabalhar assim junto é difícil, isso é uma cidade inteligente, aonde nós temos que dar serviços de cidades sustentáveis para as pessoas, mas todos têm que agir. Então, tem que ser uma cidade humana, uma cidade resiliente, uma cidade com projetos sustentáveis, né? Engana-se quem acha que é só tecnologia. Então, cidades inteligentes, nós precisamos trabalhar muito o conceito, ainda em muitas cidades, né? O conceito no geral, a parte técnica, para que todas as cidades brasileiras possam usufruir dessa metodologia, cidades inteligentes. Lógico, é muito legal, é muito importante você ter esses recursos tecnológicos para atender. Tem Recife é uma cidade espetacular, né? Então, eles têm tudo é feito através do aplicativo, é tudo muito rápido, é tudo muito, né? Então, nós temos Sobral com a educação, que é uma cidade inteligente também, pela educação. Mas nós temos também, nós temos Santos, que é uma cidade inteligente, né? Que nós temos aqui várias práticas. Eu amo Santos, eu amo você tava Santos. falando. Aqui, uma Né? das coisas que acontece aqui em Santos, cadê? Onde tá? O quê? A Vila Criativa, que eu acho legal. Vila Criativa. Não é? Vila Guardaram, Criativa é a gente tem um negocinho da Vila espetacular. Criativa. É Ô, Guilherme, cadê o negócio da Vila Criativa? É espetacular. Desculpa. Então, tem um departamento DPODs. Eu sou apaixonada pelo DPODs. Pelo o trabalho do movimento ODS, pelo trabalho do Fábio. Fábio Então, Tatsubo, fenomenal, né? não, o cara é mestre, eu chamo ele de mestre. Eu falo mestre, ele fala Viane, eu falo... Ele é espetacular. É verdade. Então, uma pessoa que, sabe, uma pessoa que quer que as outras também cresçam, uma pessoa que quer crescer, uma pessoa que quer articular, extremamente articulador. E, assim, esse projeto, ODS Santos, começou pequenininho lá embaixo, está grande hoje, graças ao trabalho dele, graças aqui ao trabalho do DPODs, da equipe do DPODs, do movimento ODS 2030, que foram pessoas que acreditaram. E que hoje Santos está nessa potência toda, mas começou lá pequenininho com eles, né? Hoje acho que é referência nacional. Referência Santos, nacional. Né? Referência nacional porque Santos, ela é toda estruturada, o trabalho deles é estruturado. É o que eu te falei, é baseado em dados, é baseado em indicadores. Então, eles têm os indicadores, eles têm os acompanhamentos, as secretarias acompanham, os chefes acompanham, o prefeito acompanha. Então, assim, eles têm as metas para atingir e todas as secretarias têm as metas para atingir. Tem os seus indicadores de trabalho, de qualidade do serviço público. Então, e são monitoradas pelos secretários de todas as pastas, todos sabem sobre as suas metas a atingir, de sustentabilidade, todos sabem. Então, e é acompanhado pelo prefeito, né? Eu também sou entusiasta de como, pela governança, né? Eu fico prestando atenção. Nossa, eu sou, assim, pela governança de Santos é espetacular. Por isso que eu falo DPODs. DPODs é referência, é um departamento referência, aonde só tem em Santos de conhecimento, assim, que tem essa estrutura, né? Todas de inteligência. Então, qual que é a diferença do DPODs? É a inteligência que tem ali dentro. É a metodologia, é o critério, é como eles abordam.
é o acompanhamento, é a avaliação. Então, eu de fora, olhando como avaliadora do serviço público para Santos, então, por que Santos está lá na frente nos cidades inteligentes, né? Nos dados, nos indicadores das cidades inteligentes? Porque monitora, acompanha, avalia, retorna. Porque se você não está dando certo, vamos lá ver. Então, os dados acompanham. Então, eles têm esse monitoramento. Toda a chefia é espetacular, sabe? Faz esse acompanhamento. Então, tem a diretora, a Suzete Faustino, não sei se você conhece, dos Suzete? direitos. Não. Ainda não, mas a gente vai convidar ela pra cá. Suzete é espetacular. Imaginem o trabalho dela, Direitos Humanos. Gente, Secretaria de Direitos Humanos. É um trabalho... Ela é da educação também e foi para a área de direitos humanos. Ela é diretora de escola também. Também, né? E é o trabalho dela de Santos aqui, eu acompanho. Eu acompanho ela há muito tempo, acompanho nas redes sociais, né? Juliana, no social, diretora de Santos também, de atenção básica, tem um trabalho incrível de proteção social, né? Então, trabalho em São Vicente, tem também um trabalho da secretária de governança também, que é espetacular, né? Eu acompanho, eu saio acompanhando, né? Avaliando. Então, assim, eu vejo as práticas e eu falo, deixa eu ver como que eles fazem, deixa eu ver a metodologia. Então, aí a gente... Aí tem coisas que são interessantes que você consegue, super né? Fala, interessante. Às vezes eu sou até chata, eu dou pitaco, sabe? Falo, pra ficar melhor, faz isso aqui, ó isso aqui. Então, é bom essa troca, né? Você é apaixonada por governança, Eu né? sou apaixonada por governança, eu sou apaixonada. Então, por processos de qualidade. Nossa, eu fico muito orgulhosa quando eu chego no final, o pessoal fala assim, mas você é premiada, ganha prêmio. Isso é o que vem depois. Mas por quê? Porque deu certo. Então, quando chega no final e dá certo, é espetacular. Sim. Viviane, você estava falando, antes da gente começar, você estava mencionando sobre licitação, prêmio, o que é necessário para... Você pode falar um pouco? Que eu achei muito legal o que você falou. Então, sobre ganhar os prêmios, né? Uhum. Então, qual é o erro da pessoa que vai fazer um edital, tá? Vai submeter o seu projeto num edital. Ele pega o seu projeto do jeito que está e ele vai submeter. Só que ali você tem que, para você submeter em cada edital, você tem que ler muito sobre o regimento, sobre o regulamento, porque cada um, o critério de avaliação. Então, você tem que pegar o seu projeto e adequar, não é você copiar em todos os editais, colocar o mesmo projeto, copia e cola. Não tem como você ganhar dessa forma. Tem que ver a necessidade do edital e... Exatamente, o critério de avaliação. É critério de avaliação. Se o que está ali no regulamento, no seu critério de avaliação, né? No propósito, se você for para uma empresa privada conseguir patrocínio, se o propósito do seu projeto, ele está indo ao encontro do propósito da empresa, que é uma missão, que é uma cultura. Se o seu projeto está indo ao propósito da empresa, você tem que, se ele não tiver, você tem que adaptar, porque senão você não ganha. Você não pode fazer um copia e cola. Ó, eu tenho um projeto aqui, vou colocar em todos. Não, não é assim que funciona, né? Você tem que estudar. Então, ter uma equipe técnica, cada prefeitura é muito importante para captação de recursos. Ou uma empresa privada, né? Porque não basta só, porque agora nós vivemos graças a Deus, nós temos que ter propósito. As pessoas estão começando, as empresas, a trabalhar com propósito. Porque antes era só... A gente fala ESG, a gente fala sobre grana, né? É ESG. É sobre grana? É sobre grana, mas é sobre grana com propósito. É sobre você gastar a grana, né? Você receber a grana, mas com propósito. Não é só grana pelo lucro. É assim que surgiu o ESG, né? O ESG, ele surgiu dessa forma, onde surgiu da questão financeira mesmo, né? Onde foi dado uma proposta, né, para as pessoas que estavam ali da parte financeira, né, que gaste o seu dinheiro com critérios. Então, vamos lá, os critérios. Não é só o dinheiro gastar por gastar, você patrocinar. Você sai
daquela parte assistencialista, só que você só dá o dinheiro. Não. Você sai dali, você gasta, a empresa gasta hoje o seu dinheiro com propósito. Então, aonde eu vou aplicar o meu patrocínio? Qual que é o impacto? Então, hoje a empresa que patrocina qualquer edital, ela vai ver o impacto que ela vai dar para a Perfeito, sociedade. perfeito. Porque o que eles vêm para patrocinar hoje não é mais o dinheiro, é filantropia. Não é filantropia, agora é impacto. Então, qual que é o impacto que a empresa vai? Que é a missão da empresa, a cultura da empresa. Então, eu tenho uma empresa que tem o propósito de fazer o melhor para a sociedade, de interferir na sociedade, de ajudar o planeta, de ajudar a sociedade, a população. Então, para isso, o dinheiro que eu vou gastar, que eu vou investir, a minha empresa Quero tem que que ter seja essa aplicado cultura, ali naquele. que seja aplicado num Exatamente. impacto, num propósito, né? Para que isso tenha realmente a validação. Legal. E os ODS vêm para isso, né? Os nossos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, eles vêm para isso, eles vêm com indicadores, né? Então, outra coisa que a governança... Vai ter mais um indicador agora, né? Vai que ter eles mais falam. um indicador, que é brasileiro, né? Sim. O 19, né? O 18. 18. 18. O 18. Tem aí É, os o indicadores, 18. ô, Guilherme? Puxa aí, vai puxando aí. Né? Com um novo, se der. Dificultar um pouquinho a vida do Guilherme. Tava fácil demais, né? Tava fácil demais. E aí, né, eu falo que nós temos o ODS 0, que é a consciência. Se você não tiver consciência, você pode ter todos esses ODS, né? E aí não vai adiantar. Primeira coisa que nós temos que ter é a consciência da população, consciência da alta gestão, principalmente. Tudo isso aconteceu porque nós tivemos o apoio da alta gestão. Se a alta gestão não te apoia, não acredita, né? Não acontece. É o que eu te falo. O que aconteceu agora com o departamento ODS de Santos. Então, tem o apoio de todos os secretários, tem o apoio do prefeito. Lá, o meu trabalho teve o apoio do prefeito, o apoio das secretários. Então, é muito importante que o poder público tenha o primeiro fundamento, sabe? Que tem que ter o poder público realmente é a consciência. O líder tem que ter consciência que ele está ali para fazer alguma coisa, que ele tem que é o problema dele e ele tem que resolver. E aí estão acontecendo muitas coisas, e faz parte da obrigação legal, moral, do serviço dele resolver, né? Então, nós temos aí erradicação da pobreza. Então, fala assim, é de quem? É do social? Não, é de todos, tá? É de todos. Então, nós temos que ter, por exemplo, o Programa Inclusão Produtiva Jovem, ele trabalhava a redução das desigualdades, ele trabalhava o trabalho decente, né? Erradicação da pobreza também, porque os Ou seja, nossos... pegava vários ODS. Vários. O O Fábio Fábio tá- Tatsubo falando isso daí, Isso. explicando a Vários. interligação de um com o outro Ligação. é demais. A ligação, tudo está interligado. Sim. Tudo está interligado, né? Todos eles estão interligados. E nós temos agora o 18º do Igualdade Técnico-Racial, né? Étnico-racial. Né? Verdade. Então, e o Parcerias, o 17º, é espetacular, porque sem parceria a gente não trabalha. Sim. Então, a gente tem que estar tudo interligado, todos interligados. E eles foram separadinhos, né? No ESG a gente trabalha eles separadinhos. Eu tenho na minha palestra um quadro, um gráfico, onde eu explico como eles estão interligados, mas como alguns fazem mais parte do E, fazem mais parte do S, fazem mais parte do G, né? Bacana. Eu tenho mas todos são extremamente importantes. E sem a governança, nem todos esses não funcionam. E sem a consciência. Governança é o que acho que move Move junta todos. tudo, a governança, o propósito. Sabe? O propósito de fazer um serviço. Sim. Porque aquilo que a administração pública tem que fazer, um serviço de qualidade, de eficiência, para atender mesmo aqueles que mais precisam. Uma vez, a Estela, não sei se você conhece a Estela Cavalcante, ela fala sobre cidades inteligentes, né? Ela já até veio aqui. Uma coisa que ela falou interessante sobre cidades inteligentes
é que também é extremamente necessário que a população entenda o propósito, né? É isso. É o Cidades Humanas, foi o que eu falei para você. Aham, sim, Sabe? Não adianta ter tecnologia tal e aí sim, a cidade não entende. Então, é um dos eixos, é a perfeito. cidade humana, para ser cidade inteligente. Então, eu tenho que chegar perto das pessoas que estão lá na ponta, né? Não pode ficar só em reuniões, fazer várias reuniões e ficar ali reuniões, né? Eu sempre falo assim, gente, política pública não é fazer reunião, porque as pessoas fazem reunião e falam, estou fazendo política pública. Não, política pública é você ir lá nos seus das dificuldades, nos seus problemas e falar assim, escuta, vamos resolver. Quem que está sendo e as pessoas, escutar as pessoas. Nós temos que escutar as pessoas. As pessoas elas têm que ser escutadas, né? Eu tenho que meter a mão Porque na massa. não tem É, não tem outra forma de se fazer, o sucesso do né? seu programa lá com as jovens, né? Porque assim, vocês a princípio imaginavam uma coisa, Isso. escutando as jovens, vocês entenderam o Porque se a problema. gente fizesse só aquilo, comprava absorvente, a gente nunca ia saber que as meninas precisavam de um auxílio, um projeto de promoção da saúde. Então, assim, de umas meninas de 14, 15 anos que precisavam de fazer ultrassom. Então, foram 500 ultrassons. Como que vocês descobriram isso daí? Vocês elaboraram perguntas? Como que foi a Sim. descoberta? Porque Porque, a assim, quando princípio você era só faz... absorvente, né? Não, mas é quando você vai fazer um diagnóstico, quando você vai preparar um diagnóstico para um objetivo, você tem que, é o que eu te falei, o gerenciamento de risco. Então você tem que saber neste formulário, você tem que ter elencado todos os temas que estão possíveis ali para serem descobertos. Então você tem que fazer esse gerenciamento de risco. Então, se eu faço uma pergunta para a menina assim, você falta, por que você falta à escola no período menstrual? Aí eu já coloquei lá, fortes dores, né? Fortes dores, falta de absorvente, vergonha de estar na escola. Também teve um alto índice de vergonha de estar na escola, acontecer alguma coisa. Então, foi necessário, o pedagógico fez um projeto chamado Conversa de Meninas com a Adriana, uma professora de ciências, falando com todos, falando nas escolas, falando foi um elevado índice de meninas que falaram que sentem vergonha, que não têm o conhecimento nesse período menstrual. Então, é necessário sim falar na escola, né? Sobre saúde das meninas, né? Sim. Então, quando você vai fazer um formulário, quando você é um pesquisador e vai fazer, então você já tem que pegar os temas materiais. Então, os temas que vão realmente fazer o gerenciamento, as possíveis. Então, a pessoa que vai fazer o questionário, né? Ele tem que colocar ali os possíveis dados, as possíveis respostas, né? Que pode acontecer. Então, a partir dali, você vai avaliar. Então, você não pode fazer um Então você questionário tem que fechado. tentar presumir o que pode acontecer. Você tem que... então, não é Não presumir. Você chama especialistas da área, por exemplo, saúde, escuta, o que pode acontecer com uma menina? Enfermeiros, aconteceu com enfermeiros do Sescrim. Então, esse questionário ele foi elaborado através de educação e com os enfermeiros do Sescrim, a Tatiana e o Alexandre. O que a gente perguntou para eles, o que acontece nesse período menstrual com as meninas? Pode acontecer isso, pode acontecer isso. Então, é uma junção de conhecimentos. Então, a gente não vai adivinhar, a gente vai pegar os especialistas e elaborar, de fato, um diagnóstico que seja preciso, que possa acontecer. Então, a partir daí, dessa resposta das meninas, então nós vamos fazer esse compilado e aí nós voltamos para a saúde, que era o caso da saúde. Olha, o resultado foi esse, o que pode ser? Aí a gente estuda. A gente estuda o que pode ser, quais são as melhores saídas. Aí vem a saída dos problemas, né? Então, o problema de as meninas ficarem constrangidas, nós resolvemos com esse programa Conversa de Meninas, da professora de ciências Adriana. Então, ela ia nas escolas, ela fez um projeto dentro das escolas com as meninas, né? Falando sobre essa saúde da menina, saúde da mulher. O segundo diagnóstico,
problema de absorvente, então nós já tínhamos, no final desse período, nós já tínhamos o programa Dignidade menstrual, então muitos não conheciam, o governo federal as meninas podem ir na farmácia popular a cada 45 dias, escolher o absorvente que elas querem, então se elas têm cadastro no CadÚnico, elas só vão lá no aplicativo, lá no SUS, Meu SUS, e lá elas geram como se fosse um formulário, elas imprimem, vão lá, cadastram, imprimem e já vão na farmácia diretamente. Então, hoje existe e elas não conhecem. Então, uma professora, Luana Bortolotti, ela fez um vídeo explicando todo o passo, todos os passos, e nós passamos nas escolas para que todas as meninas saibam, sejam informadas que elas têm esse direito, que existe esse programa do governo federal, porque também não sabem. Então, como que elas fazem? Então, nós temos o videozinho também, que foi passado para as escolas, e aí a questão da saúde, nós fizemos as meninas a triagem, para as meninas fazerem ultrassom. Então, fizeram ultrassom de abdômen total, as meninas que já eram mães fizeram o transvaginal, e as meninas que não eram fizeram o pélvico. E aí foram N desafios, porque quando você investiga, você acha. Então, foram N desafios, tivemos 5 meninas que tiveram que fazer cirurgia, que passavam mal toda hora, que iam para a UPA e ninguém sabia o que era. Então, voltava, passava mal, ia para a UPA, tomava remédio, voltava para casa. Passava mal, ia para a UPA. Então, tem uma menina que tirou a vesícula, que já estava em perigo da operação. Então, ela ficou sabendo, a família ficou sabendo, uma semana depois ela fez cirurgia. Perfeito. Excelente. Viviane, conta para nós sobre empoderamento feminino. Esse empoderamento feminino foi dessas meninas mesmo, porque elas chegavam, as mães adolescentes. Então, elas achavam que a vida delas acabaram. Acabou, agora acabou. Não. Então, tinha que ter um trabalho com elas. Tinha que ter um trabalho que elas poderiam trabalhar, elas poderiam estudar. Então, foi feito um trabalho com essa professora, Luana? Não, a Luana não, a Adriana. Foi feito um trabalho com a Adriana. Então, a Adriana, da parte de Adriana de Ciências, né? Então, a Adriana fazia esse trabalho com as meninas. Foi feito esse trabalho. Nós também tivemos o apoio não estava mais com a gente, não está mais hoje com a gente, mas uma psicóloga que foi emprestada para nós da saúde, a Vanessa. Então, a Vanessa também fazia esse trabalho, né? Para que elas sintam-se seguras. Para que elas sintam-se seguras, para que elas possam seguir a vida delas, porque não é fácil, né? Não é fácil, como eu falei para você, não é fácil para uma mulher mais velha, imagine para uma adolescente. Então, nós tínhamos que dar esse suporte, né? Empoderá-las, que ali não acabou a vida delas, mas que elas poderiam fazer diferente e que elas teriam responsabilidade, né? Então, assim, a gente chamava até os pais das crianças para conversar, né? Os que também são adolescentes. Também são adolescentes. Eu tenho um caso que eu falo que é o meu caso, porque eu fui diretora, aliás, é essa escola que eu tô hoje, o Divani, ela entrou para mim na creche. Eu tenho 25 anos de magistério, então, agora, assim, imagine como é que estão, já estou para os pais já, né? Então, ela entrou para mim na creche, aí ela teve filho com 12 anos. Aí, com 12 anos, eu não era mais diretora da escola. Aí, fiquei sabendo que ela estava numa escola do estado, eu já tinha saído, estava numa escola do estado, com 12 anos, engravidou, tinha uma condição precária, vulnerável, né? O menino também tinha 13 anos. Não. Ela 12, o menino 13. Então, nós tivemos que chamar a família, nós tivemos que interferir na família, dar esse suporte, não só para eles, mas para a família, para que ela hoje ela hoje já está com 14 anos, né? E já é uma menininha que trabalha, que faz as coisinhas dela, que sabe, que estuda, né? Então, ela trabalha com economia criativa, sabe, que artesanato, né? Então, e ela estuda, e ela vai com
com as crianças, com a criança dela, e ela, sabe, ela tem uma vida toda, eu falo que empoderou ela, para ela poder Bacana. seguir, né? Para ela poder seguir, saber que a vida dela não acabou. A vida dela não acabou. Mas ela que tinha que ter responsabilidade. Porque a gente também tem que trabalhar com responsabilidade, para que não se tenha mais, Uhum. né? Para não ficar aquele círculo de teve um filho agora, a gente orienta, aí depois coloca na creche, e depois tem outro, aquelas adolescentes que tem vários. Então, é esse ciclo que a gente tem, a repetição. É esse ciclo que a gente tem que quebrar. Esse ciclo de repetição. Então, aconteceu uma vez, aí já tem que ter todo o apoio, todo o suporte para que não Para aconteça entender e para aprender. entender, Exato. aprender, né? Saber que tem um mundo todo à disposição dela, né? Que tem um mundão aí para E ela. tem, né? E tem, né? E tem para ela viver, para ela ser feliz. Sim. Viviane, você falou que gosta muito de estudar, Eu né? gosto. Falar sobre qual a importância do estudo na vida das pessoas. Fundamental. Fundamental, né? Eu sempre falo que eu falo para minha filha, eu falo para minha filha, eu falo que o que diferencia o que diferencia da gente é o estudo. Diferencia porque você por exemplo, as oportunidades, né? As oportunidades. Então, é diferenciado porque é o que abre os caminhos. O estudo ele abre os caminhos. Eu sempre gostei de estudar. Então, a minha mãe, fico até emocionada, porque a minha primeira faculdade, lá em 96, 97, a minha mãe era faxineira para poder fazer, porque ela não tinha estudo, mas ela sabia da importância que aquilo seria para a minha vida. Então, eu cursei a faculdade e eu sempre tive essa consciência que a minha vida só mudaria com o estudo. Então, as coisas aconteceram muito rápidas na minha vida. Eu sou funcionária pública desde os 18 anos. Por quê? Na minha época, fazia magistério e você já podia ser professora. Que era o magistério, antigo magistério, que você era habilitado a ser professora. Então, com 18 anos, eu terminei o magistério e eu sabia que, naquela condição de vida que eu tinha, e não tinha muitas condições, eu só poderia mudar minha vida através do estudo, eu não tinha outra possibilidade. Então, eu estudei. Então, com 18, foi em novembro o concurso público, em Praia Grande, professora recreacionista. E aí, eu fiz eu fiz 18 anos e terminei o magistério em dezembro. Fiz o novembro, fui chamada em dezembro, já com 18 anos, já terminando o magistério. E aí, eu ingressei como professora, né? Então, eu já ingressei no serviço público como professora. Eu só mudei de cargo. Então, assim, aí eu fiquei como professora um tempo, aí depois eu fui como professora de português, cursei letras, foi a faculdade, aí fui professora de português e inglês, né? Aí depois falei, não, eu gosto da gestão, sou apaixonada por gestão. Aí fui ser gestora e eu tô aí há 20 anos na gestão. Bacana. Que legal. Dos 25, 20 são de gestão e 5 de sala de aula. Nossa. Mas uma coisa importante também é, além de estudar, é praticar o que você estudou. Sim. Colocar em ação. Sim. Porque eu vejo muita gente hoje faz curso daqui, curso dali, aquele monte de curso online e não coloca em prática. Sim, tem que ter propósito. Não dá para você tem que focar naquilo que você quer, o que é importante. Por exemplo, é o que eu falo, o tanto que eu estudo, você tem que saber onde você vai procurar um conhecimento confiável, não é conhecimento de internet. Então, se você vai falar sobre cidades inteligentes, nada melhor do que você ser especialista. Então, você vai fazer um MBA em cidades inteligentes, porque eu vou utilizar no meu projeto Cidades Inteligentes, né? Quando surgiu, como eu trato com muito dinheiro, eu estou terminando agora também o MBA em licitação, nova legislação. Então, se eu trato com dinheiro, eu preciso saber, não que eu vá trabalhar na licitação, não, mas eu tenho que saber como é que faz um ETP, né, um estudo técnico preliminar, porque eu só posso comprar, fazer o processo de compra no serviço público se eu tiver esse estudo técnico preliminar. Então, eu tenho que saber quais são os processos para eu fazer um trabalho competente, um serviço competente, uma entrega, né, porque a gente vive de entrega, eu tenho que entender
Então, por isso que eu tenho várias habilitações, Né? porque toda vez que eu preciso para resolver um problema, o que vai falar a minha habilitação é o problema. Aí, esses dias agora abriu a Faculdade Federal do Paraná, abriu um curso sobre justiça climática. Estou eu na minha casa, abro lá, processo seletivo, 32 vagas no campus de São Paulo. Estou eu na minha casa, eu falei, justiça climática, olha, meu próximo projeto tem aí, porque embora eu seja habilitada ESG, eu sou especialista, mas todos os meus projetos, eles são S e G. Eu não tenho um projeto que eu ganhei em ambiental, eu não tenho. Entendi. Eu não tenho projeto ambiental. Agora você vai querer partir pra... Porque você tem que dominar o assunto. Ah, Já começa por aí. sim. Você tem que dominar o assunto. Então, toda a minha carreira, se você olhar, é direitos humanos, né? Garantia do direito da pessoa humana. Isso, para mim, você priorizar os direitos humanos das pessoas, para mim, é essencial, é prioridade. Então, todos os meus projetos, a base dele é garantia do direito da pessoa humana. Então, todas as minhas formações foram nesse sentido. Aí, tô lá, eu em casa, aí abri e falei, Faculdade Federal do Paraná, mas vai ter um polozinho lá em São Paulo, sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, aula. O que eu fiz? Eu falei, vamos me inscrever. Não tenho nada a fazer sexta-feira à noite. Eu falei assim, vamos me inscrever. E não é que eu fui habilitada. Eu vou começar agora. Especialização em justiça climática. Lá em São Pô, Paulo. legal. Lá em São Paulo, sexta-feira eu tô lá. Então toda sexta tem que partir. 6h30 da noite, estou lá no Poxa, campus de legal, São hein? Paulo, pela Universidade Federal do Paraná, Legal. né? Justiça climática, para que possa surgir um projeto, né, em ambiental. Para que eu possa Tem que completar ali, né? completar, para que eu Com possa certeza vai ter. completar Isso aí. de forma eficiente, de forma que eu possa ajudar, né, as pessoas a concluir esse projeto. Uma coisa, agora eu vou ter que perguntar isso. Pergunta! Eu vou ter que perguntar. Você é diretora, você tem muitos anos de experiência na área. Tecnologia em sala de aula. Foi proibido o uso de celular. Ai, meu Deus! Polêmicas. Polêmica. O que você Ai, acha? meu pai do céu. Eu acho que é uma questão de responsabilização, não é proibindo a tecnologia em sala de aula. Eu acho que tinha que ter uma cultura, uma escola de paz, sabe? Uma escola de paz mesmo para quem em casa. Eu acho que o problema todo é essa cultura que veio de casa, a criança pode tudo, ela sabe. Então, a tecnologia ela é ótima para você dentro da sala de aula, mas o que está faltando? O que levou a essa proibição é a falta de limite. A falta de limite, ela é uma coisa que vem de casa, gente. Como dizia minha mãe, de berço. É. Então, essa lei de proibição, ela veio por quê? Porque os jovens estão sem limites, né? Não acredito que seja a saída. É uma boa, sabe, é um recurso. É um recurso, mas não é a saída. Só proibindo o uso de celular dentro de sala de aula não é a saída. A saída é investir nessa conscientização dos pais, das pessoas, tem que ter consciência dos seus filhos. Das crianças e dos E adolescentes das também. crianças e dos adolescentes. Perfeito. Eu acho que, assim, a criança e adolescente, ele precisa de limites e quem dá isso são os pais. Eu acho que nem muitas coisas se fala assim, não é culpa nem da criança, são dos pais. Às vezes é o erro do pai e da mãe, querer que a escola eduque, né? isso. Poderia ser assim, olha só. Ao invés de proibir, pai, assina aqui. Se o seu filho estiver abusando do celular em sala de aula, Então, estou mas permitido a tem pegar pai que dele. não tem consciência dessa questão de abuso, que acha errado. Só que, porque igual, esses dias veio um comunicado pra mim que, olha só, hoje vai poder trazer o celular porque nós vamos fazer uma atividade que vai precisar do celular em sala de aula. Ou seja,
precisa para algumas coisas da educação, vai precisar do celular. Porque hoje em dia, Tecnologia é incrível. e não dá para Nós você estamos com parar. ferramentas que devem ser utilizadas. Lousa digital que nós temos lá em Itanhaém, monitor interativo, né? Chromebooks nós temos Chromebooks, a minha escola. Então, o professor tem a lousa interativa e os Chromebooks que levam para as salas, né? Um carrinho lá que faz nas salas. Então, a tecnologia ela é essencial. Essa questão do celular é que faltou limites. Mas uma outra coisa, eu achei um absurdo a escola igual. Ah, tudo bem, então não vai poder tudo, então leva o Kindle para você ler na. Então, mas, o Jean, Kindle, mas a pra Kindle, né, você. Não, mas o problema que você tá falando é de uma coisa assim, como vai dar Kindle não, para todos os jovens? não é para todos os jovens. Aí eu falei, tudo bem, então você não tem o celular na hora do recreio? Você quer ler? Toma um Kindle para você ler, para minha filha. Não pode. E o Kindle não é celular, não tem nem. Não, é um livro. Mas não dá pra fazer concessões. Não, Porque não, mas existe, a lei ela é eu feita entendo. para vários lugares. Mas igual, né? então vocês vão ser proibidos de utilizarem a lousa digital, porque é eletrônico, e vão poder Não. tá proibido Não, de porque usar. ela é para recursos pedagógicos. É Então, isso. assim, Então, mas um livro não é o recurso pedagógico para você ler Então, mas durante igual o ela recreio? falou, Jean, Mas não você dá não pra... tem acesso a nada. Você não tem acesso à mas internet, não dá nada. para colocar o meio termo É aí, isso. entendeu? Para dar exceções. Aí seria a escola. A escola poderia fazer essa exceção, né? Cada lugar, mas a legislação não tem como. Ela é muito Porque ao ampla invés de levar o para livro, eu todos. gosto de livro. Você pode ver que tem um monte de livro. Recursos da escola, né? Tem que ter essa governança de saber o que pode, o que não pode, chamar os pais, falar assim, ó, hoje pode, hoje não pode, né? E o que falta ainda bato na tecla, é consciência. E né? de fato, Jean, eu sei que é complicado, né? Mas igual a Viviane falou, de fato, os jovens, há muitos, estavam sem limites. Sem Eu limites. já fui em lugares, assim, reuniões, até na igreja, assim, às vezes você vê um jovenzinho, tá lá sentado, em vez de prestar atenção, Tá ou com o qualquer celular coisa, ligado. tá com o celular e tá no joguinho. Dentro da igreja. Acontece isso. Acontece. Então, imagina que na escola a mesma coisa. A mesma coisa. Então, assim, o jovem acaba, claro, deveria ser consciente, deveria vir de casa esse entendimento, né? Sim. Não acontece mais. Aí como não vem então essa lei foi necessária porque em casa não tá dando resultado. É complicado. Você entendeu? Aí você fala assim, eu dou conta do meu filho, tá? Mas não é só o seu filho, tem vários. É uma gama muito, muito diversa, né? Então, nós temos que fazer alguma coisa na escola para todos. Então, tem que ser essa para todos. Então, tem pais que dão conta dos filhos e tem pais que não. Então, a gente não pode falar, para os que dão conta é assim, não. Nós tínhamos que... Eu acho que é assim também. Tem que responsabilizar alguns pais. Eu acho que está faltando essa responsabilização para os pais. O pai largou muito para a escola. A escola é responsável por muitas coisas. Então, ele tirou a responsabilidade dele. Então, nós temos... A escola é só um complemento. A educação tem que vir dos... não vai. Na minha época, nossa, se a professor falasse alguma coisa para minha mãe, quando eu chegasse em casa, pelo amor de Deus. Eu ia falar justamente hoje, agora. Se o professor falar alguma coisa, o pai quer bater no professor. Exato. Então, É um absurdo hoje isso aí. também, o professor ele está retraído. O professor hoje, ele tem toda uma diversidade. Por exemplo, salas cheias. Então, hoje nós estamos com salas cheias, nós estamos com um aluno de inclusão dentro da sala que tem o direito de serem incluídos e nós temos que dar a melhor qualidade para eles, que não se consegue devido às salas cheias, devido às faltas de condições. Então, você imagine um professor, vamos imaginar um professor de primeiro ano de crianças que não sabem ler, né, não sabem escrever, que nós temos que lá iniciar a alfabetização com essas crianças, 30 alunos com alunos de inclusão, professor sozinho, tendo que alfabetizar todos,
com alunos de inclusão. Você já imaginou? Inclusão teria que ter um professor Auxiliar, auxiliando, não é isso? Então, Eu não sei. tecnicamente, sim. E é exatamente isso que na minha escola eu estou pleiteando com a prefeitura, né? Então, que eu preciso dar esse suporte para minha professora, porque as salas estão cheias e vão ficar cheias, porque eu não posso negar vaga. Estão vindo muitas crianças de todos os lugares, então a criança tem o direito de estudar, não tem mais vaga, porque a minha escola é uma escola onde ela é única do bairro ali, então não tem onde a criança ir, né? Então nós temos que dar um suporte para essas crianças, nós temos que dar suporte para a professora, porque a professora é humana também, senão a professora vai ficar doente, ela precisa também de um suporte, né? Então, eu já fiz uma solicitação para a prefeitura que tenha um estagiário para cada criança dessa criança de inclusão, para que essa criança ela tenha esse cuidado, esse olhar para ela, porque uma sala cheia a professora não vai conseguir. Não porque ela é incompetente, não porque não consegue humanamente, não consegue. A professora tem que também atender os outros. Sim. Tem que atender todos. E às vezes não consegue nem atender todos, né? Não Porque consegue muita atender. gente. Então, ela precisa, sim, de um suporte, né? Então, ela precisa de um suporte, ela precisa que essas crianças tenham estagiários, né? O ideal seria as salas menores. Mas já que não temos condições, porque a demanda é muito grande, nós, gestores escolares, nós, diretores, temos que ver cada sala, cada professor, o que você pode fazer dentro de cada sala para ajudar o seu professor, né? Para ajudar o seu professor, para auxiliar a forma como ele vai dar aula, o coordenador pedagógico também, eu tenho um coordenador pedagógico, Santilho, espetacular, então ele ajuda a professora a fazer o seu planejamento, então nós temos o maior cuidado com os professores, maior cuidado com os alunos, porque não é só os alunos também, é o professor, que o professor é ser humano. Você tem que olhar o professor. O professor precisa estar bem. É muita pressão. Então, você imagina. Então, nós temos os pais que não dão conta, junto com os pais que dão conta, que a gente não pode separar com essa questão do celular. Nós temos o professor com a sala cheia, nós temos um conteúdo a ser ministrado, nós temos cobrança da diretora da escola para o professor ensinar, nós temos cobrança da secretaria. Então, você imagina como que está a cabeça desse professor. Esse professor precisa ser amparado, gente. Senão ele vai ficar doente. Então, ele tem que ser amparado. Então, essa lei do celular ajudou um pouco o professor a dar o limite, a dar esse limite que alguns alunos não têm, né? Infelizmente, por falta de limite que veio essa proibição. Por falta de consciência. Lembra que a gente falou lá no início que tem que ter gestor público, tem que ter consciência, tem que ter propósito, né? Então, a consciência também tem que ser da família. A família tem que ter essa consciência, né? De educação, de propósito para o filho, onde quer que o filho queira chegar. O estudo, que sem o estudo o filho não vai conseguir muita coisa. Que o estudo é a única forma do filho progredir. Conhecimento é uma coisa que ninguém te tira. Você não perde. Então, essa valorização do estudo. E nesse meio todo está o professor, o coitado ali com 30 alunos dentro de uma sala, tendo que elaborar prova, elaborar questões, elaborar atividades diversificadas, porque tem um aluno de inclusão que tem direito e tem que elaborar mesmo, porque a criança tem direito de estar ali inclusa, né? Só que ele também precisa, não só os alunos de inclusão, não só os outros alunos, o professor precisa ser amparado. E dessa forma, essa lei, ela amparou de alguma forma esse professor, que vai parar de falar para o aluno, para de mexer no celular, eu estou começando a dar aula que isso é importante para você. Porque tem aluno que não percebe que aquilo é importante para ele, só vai saber a importância mais para frente, só que aí já passou, perdeu tempo. Então, até o professor parar a aula dele, a explicação para brigar com os alunos que estão com o celular, que estão brincando, que estão para poder dar aula, a aula acabou, gente. E aí o conteúdo foi, e aí a oportunidade de aprendizagem foi, e aí o desgaste, o professor sai, porque o professor é ser humano, ele sai desgastado. Mas uma outra coisa, na minha opinião,
essa proibição do celular tinha que vir depois de uma lei que ajudasse o professor a terem mais respeito pelos professores em sala de aula. E a gente Os vê- alunos terem Sim. respeitado. Porque igual, há alunos, Sabe por quê, há gente? alunos, muitos alunos que batem em professores, que querem discutir com o professor, eles estão bagunçando, o professor não pode nem falar, sai da sala de aula. Responsabilização com os pais. Enquanto não tiver uma lei de responsabilização com os pais, o pai chega na escola e fala: eu não posso com ele. E aí fica tudo bem, porque o pai não é responsabilizado. Porque não tem uma lei que vai responsabilizar. Não, você pode sim, ele é seu. Então devia ter essa lei antes do Sim. celular. Exatamente. Porque Seria aí ajudaria muito. Aí é uma E a- outra Os instância. professores iam adorar essa Aí lei, é uma né? outra instância. Ah, Então, se você Porque não tiver... na minha época, Não tinha que a tinha professora que respeitar, ou né? a coordenadora podia pegar a gente pelo braço, vai pra diretoria. Tá aqui, ó lá, fica na Ah. diretoria. Aí a gente tinha medo Mas da antigamente diretora. se tinham mais respeito pelo É professor, né? respeito. Ah. É a consciência, é questão familiar, Sim. gente. Se perdeu nesse tempo. Não sei que ponto. Então, talvez a gente resgatando com que uma lei. ponto, exatamente, mas de responsabilização. Sim. Porque se não acontece nada com os pais não, cresceu, não é mais meu, não tô nem Exato. aí. Então, o adolescente tem 12 anos, não posso fazer nada, ele não me escuta, e aí fica por isso mesmo. Se ele não escuta a mãe e o pai, que está ali em casa, você imagina um professor. Imagina o que esse professor sofre dentro da sala de aula. Concordo. Isso daí Percebe? tem que fazer Então, alguma assim, a questão de legislação para responsabilização dos pais, ela é essencial. É polêmica. coisa. Sim, polêmica. Extremamente polêmica. Mas tinha O que que eu tô ter. falando aqui, meu Deus, tem mas gente que tinha vai que ter. falar, Ah. né, super contra isso, que não, os pais. Mas eu acho que tem que responsabilizar os pais. Também acho. Você entendeu? Então, assim, você fala o que mudou na nossa época para agora, para as crianças de agora. Foi isso. Os pais tinham mais responsabilização. Viviane, Passou, você olha vê, ó, só. muito mais que uma Mais de 1h20 Bacana. minutos. E Olha lá, dava tá pra falar vendo? muita coisa, E né? a gente ia se estendendo aqui. Se a gente fosse seguir o currículo da vo- Viviane, a gente ia ficar... e você falou, e aí você tava com medo assim de ficar 1 hora, será? Show, foi Mas- show. Muito bom mesmo. Viviane, muito obrigado, viu? Vamos falar do Prêmio ODS Educação? Vamos falar. Então, Vamos antes de falar. terminar, vamos falar. falar. Vamos terminar. Antes de terminar, Já vamos pensou? falar. O prêmio do Fala aí. ODS Educação, que ele foi criado pelo nosso amigo Fábio Tatsupo, né? Ele ia ficar chateado se não falar. Pelo amor de Deus, né? Então, esse prêmio que foi criado por ele, pelo movimento ODS, para que as boas práticas das escolas em eixo ambiental, tá? Esse prêmio, agora ele iniciou só com eixo ambiental. Então, são práticas só com eixo ambiental, né? Como eu falei para vocês, não dá para separar, para você competir uma prática do eixo ambiental, do eixo social juntas. Tem que ser categorias separadas. Então, neste primeiro momento, né, a equipe achou por bem fazer só práticas ambientais que acontecem dentro da escola. Então, podem participar escolas do litoral inteiro. Então, nós já temos inscrições de todas as cidades, né? A inscrição, ela é feita através de um link, né? De um formulário que está no Instagram do Movimento ODS. Ah, legal. Depois Tá? vamos... Movimento Coloca ODS. lá. Já marca aí, Guilherme. Pra gente... Marca o arroba Isso aí, Movimento ODS, né? Vai ser compartilhado. Isso, para que as escolas, os professores, eles publiquem a prática deles, divulguem, porque acontece muita coisa boa nas escolas. Então, nós temos que divulgar práticas boas, trabalhos bons que acontecem no litoral, no Brasil inteiro. As pessoas precisam conhecer para poder replicar, né? Para a gente copiar práticas boas e isso ir para frente aí, né? Tá no meu Instagram também o link, porque eu sou uma das... O Fábio me chamou para ser a coordenadora, né? Legal. Da educação. Então, Tem tá como no abrir meu aí, link. Guilherme? O Instagram dela? Movimento EDS. No seu Instagram já tem alguma coisa? Já tem Olha lá, vamos lá. a postagem aí. Agora, você viu por que ela vai pra São Paulo?
movimento ambiental. Já tá. Aí. É isso. Inclusive, tá a minha foto com ele, ó, falando do... Então, o meu Instagram... É o Fábio ali. Ó. o meu Aê. Instagram tá essa foto que nós fizemos no Manifesto ESG, que eu participei aqui que teve, né? Certo. Então, ali nós estávamos divulgando o prêmio da ES Educação. Vamos lá ali, ó. Logo isso, legal. Isso. O link tá. O acho que link deve- tá aí no... Desce aí. Ó, premiar já deu um like, professoras, premiar professoras, diretoras e suas boas práticas ambientais. Perfeito. Então, esse prêmio ele é todo do nosso mestre Fábio e da equipe do Depodes e da equipe ODS Santos. Eles são, assim, incríveis. Incríveis. O trabalho que acontece, que é feito, é incrível, né? Bacana. Legal. Vamos compartilhar Então, aí. vamos compartilhar. Compartilhem. Tá certo. Obrigado. Tá bom, viu? obrigada. Agora, 2 coisas que eu sempre peço pro pessoal quando vem aqui. Primeiro, deixa o recado pra juventude. Para a juventude, que essa juventude não perca os seus sonhos. Que saiba que é difícil, é muito difícil, que não vai ser fácil, mas no final vai ser muito bom, né? O resultado, ele é sempre bom. Então, que eles não desistam, né, do que eles querem, não desistam dos sonhos deles, que eles batalhem. Descansa, mas não desiste. Então, é esse o recado. Tá certo. Agora a última. Um gênio apareceu aqui. Tuf. Viviane, você tem um único pedido pra humanidade. Nossa, um único Responsabilidade. pedido para a humanidade. Bom, eu por trabalhar sempre com aqueles que mais precisam, então meu pedido era que tivesse mais equidade, que as pessoas tivessem mais possibilidades de começarem no mesmo ponto, que essas barreiras fossem tiradas daqueles que mais precisam. Porque eu falo igual do programa Inclusão Produtiva Jovem, então nem todos conseguem estar ali aptos, porque tem outras forças externas, outras barreiras que não conseguem deixar eles competirem de igualdade. Então não pode se falar em igualdade, porque não estão iguais. Então, o meu pedido era que tivesse equidade, né? Equidade para todas as crianças, equidade para todos os jovens, equidade para todas as mulheres, né? Mulheres também, Sim. né? Porque a mulher na gestão pública, para ela ser escutada, ela tem que fazer muito, ela tem que ser muito boa, né? Do início que eu comecei na gestão pública, então, geralmente, eu falo com muitos homens. Todos os lugares onde eu estou, a maioria da gestão pública é masculina, tirando a educação, né? Tirando a educação, que é feminina, ela é masculina. Então, que mais mulheres possam atingir, que tenham essa redução das desigualdades, que essas barreiras todas elas saiam. Então, você imagina, uma mulher parda, né? Indo para uma área de gestão pública, que ela é 80% masculina, de administração pública, e de forma técnica mostrando aos homens como que se deve ser feito, como que se deve estudar, né? Então, assim, eu me sinto muito lisonjeada de hoje poder, toda vez que eu vou fazer palestra ou que eu vou fazer alguma coisa, que eu ganho algum prêmio, eu olho e na plateia, 90% são homens que estão concorrendo comigo. 90% são homens que estão concorrendo comigo. Então, que mais mulheres, que elas possam ir onde elas quiserem. Que elas também pegam essas barreiras, porque elas acham muita barreira também de você competir. Então, fala assim, não, essa área acha que mulher é só educação. Não, mulher é onde ela quiser. Ela pode competir onde ela quiser. Então, mas ter perseverança, saber que tem barreiras e que vamos superar essa barreira. Descansa, eu sempre falo isso. Cansou, descansa e continua. Você não pode parar. Porque se você descansar, você chega próximo do seu propósito. Pode ser devagar. O tempo, ele é outro. Olha a equidade aí. O meu tempo não é o mesmo tempo daquele que tem mais chances, né? Uhum. Mas eu vou chegar.
Vou chegar depois, mas eu vou chegar com muito Isso aí. esforço. Tá E é certo, isso. Tá certo. Isso aí, Muito Viviane. obrigado. Obrigado mesmo, hein? Obrigada. Viu? E, pessoal, quem quiser seguir a Viviane, LinkedIn e Facebook, Viviane de Paula, e o Instagram dela, @Viviane_DEP. Tá Isso bom? aí. Muito bom, obrigado, Pessoal, Viviane. Obrigada. inscrevam-se, curtam e compartilhem esse episódio. Deixem viu? comentários aí, perguntas aí. que Comentem aqui o a gente pessoal, vai tá bom? respondendo aí. Um abraço. Obrigado, Obrigado, valeu, Viviane. obrigado.